Bom, gente, para começar aqui a edição de hoje, eu já tenho para conversar conosco do outro lado da tela o professor de Ciência Política na Universidade de Campinas, a Unicamp, e editor da revista Crítica Marxista, Armando Boito Júnior. Professor Armando Boito, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. Professor, quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez no nosso programa. Há bastante tempo que a gente não conversava aqui no Faixa Livre, é sempre uma alegria tê-lo aqui entre os nossos comentaristas para a gente falar um pouco sobre os temas importantes da política nacional, que não são poucos, viu, professor? Diante de um governo do presidente Lula, que enfrenta aí uma série de pressões que foram produzidas a partir, obviamente, daquela construção que se deu durante a campanha eleitoral daquela amplíssima aliança para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas, uma escolha que muito nos preocupou, inclusive, naquele momento, ao invés do presidente Lula tentar um diálogo mais próximo com a classe trabalhadora, buscou ali logo um acordo de gabinetes para tentar ter a tal da governabilidade, algo que nesse momento, professor, vai encontrando seus limites, né, diante dessas questões aí que se colocam, essa situação envolvendo o IOF. Ontem eu citei, inclusive, que a Câmara aprovou o regime de urgência na votação daquele decreto, da derrubada do decreto que alterou ali aquelas medidas do presidente que aumentavam o imposto sobre operações financeiras. A gente vai tratar, inclusive, disso de maneira mais detida daqui a pouquinho. Mas antes, professor, como a gente já não conversa há algum tempo, eu queria uma análise mais aprofundada sua a respeito dessa situação de um governo que tem uma popularidade limitada, que encontra problemas no diálogo com o Congresso Nacional, não é maioria, obviamente, estava claro, buscou ali os acordos que, nesse momento, não parecem ter ali uma grande efetividade diante das derrotas que o governo vem sofrendo, enfim. Como é que você avalia o governo do presidente Lula nesse terceiro mandato com quase 2 anos e meio? Anderson, eu queria observar o seguinte: o problema da relação do governo, do Executivo Federal, quando ele se encontra nas mãos da centro-esquerda, né, representada pelo PT. Então, o problema da relação desse Executivo Federal com o Congresso Nacional, Câmara e Senado, precede a aliança realizada em 2022, a aliança amplíssima realizada em 2022 para vencer eleitoralmente o neofascismo, representado pelo candidato Jair Bolsonaro. Ou seja, as dificuldades nessa relação com o executivo não decorrem exclusivamente e nem principalmente da aliança amplíssima. Nós podemos fazer a análise e a crítica dessa aliança, mas esse fato não pode ser atribuído diretamente a ela. Eu penso assim. Uma outra observação que eu queria fazer é a seguinte: eu não vejo como, ou melhor, eu penso que a experiência mostrou que essa frente ampla foi necessária para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas. Eu costumo dar um exemplo. O número de votos da Simone Tebet, que representa no governo, é a principal representante no governo da política neoliberal e, portanto, uma importante representante dessa frente ampla, a votação que ela obteve no primeiro turno foi fundamental para o Lula derrotar o Jair Bolsonaro. A votação que ela obteve no primeiro turno foi o dobro, ou pouco mais, da diferença que o Lula teve diante da candidatura do Jair Bolsonaro no segundo turno. Então, eu penso que a questão da frente ampla e a dificuldade que o governo vive hoje requer uma reflexão mais detalhada. Eu penso o seguinte: a principal crítica, particularmente, a principal crítica que eu faço a essa política da frente ampla é o fato do governo Lula não fazer uma disputa como deveria fazer
com os setores neoliberais democráticos que o apoiaram e dos quais ele dependeu para vencer a eleição e está dependendo para governar, mas não a Frente Ampla em si. Repito, eu acho que a Frente Ampla se mostrou necessário para derrotar o neofascismo na eleição de 2022. Né? Não sei se você discorda disso, podemos fazer um bate-bola aqui. A ideia é justamente essa, viu, professor? Porque diante das escolhas que foram feitas, acima de tudo, diante da desmobilização da esquerda, da classe trabalhadora, que se ampliou ao longo dos últimos anos, inclusive durante os governos do presidente Lula, da presidente Dilma, o Lula em nenhum momento escolheu mobilizar a classe trabalhadora nas suas gestões anteriores. Isso é um fato. Lula, ele é um conciliador por natureza. Então, diante das escolhas que foram feitas e da desmobilização da esquerda pelos seus mais diferentes motivos, inclusive esse que eu citei, não havia dúvidas de que a alternativa possível para que se derrotasse o Jair Bolsonaro na disputa eleitoral lá em 2022 fossem essas alianças, essa amplíssima aliança que se construiu lá no processo eleitoral. O problema é que o governo ele foi eleito sem um projeto, professor. A gente sempre cita isso aqui no programa. Não havia um projeto claro de governabilidade. O que a gente via ali, pelo menos durante a campanha, eram alguns anúncios, algumas medidas ali, algumas promessas que nem cumpridas foram. Por exemplo, falou-se em revisar a reforma trabalhista, até agora nada. Falou-se em mudar a questão, enfim, mudar a questão relativa às reformas de base aqui no nosso país, nada foi tocado nesse assunto até aqui. Enfim, o fato é que um governo tem limitações muito claras e cada vez maiores diante desse Congresso Nacional e das escolhas que foram feitas. E é justamente nesse sentido que eu quero ir no meu questionamento, porque esse terceiro governo do presidente Lula, ele nasce aí nesse contexto muito contraditório, porque, de um lado, há uma promessa de reconstrução nacional, de defesa da soberania e compromisso com pautas populares. De outro, uma série de concessões ao mercado financeiro, ao agronegócio, às oligarquias políticas, a manutenção do corte de gastos, desse arcabouço fiscal, enfim. Como é que o senhor avalia esse equilíbrio permanente entre o avanço social e a conciliação com os interesses do grande capital? Essa fórmula ainda se sustenta no Brasil atual? Olha, você citou três fatos que são características estruturais do lulismo. Características estruturais que vêm desde 2002, da época do Lulinha, Paz e Amor. Que características são essas? Primeira, a conciliação na cúpula. Segundo, a desmobilização da base. Terceiro, isso não foi em todas as eleições, mas em grande parte das eleições, promessas de campanha que vão muito além daquilo que os governos do Partido dos Trabalhadores de fato realizaram. Né? Agora, são três características estruturais do lulismo, mas numa situação em que temos que lembrar o seguinte, em que a esquerda socialista, comunista, revolucionária, essa esquerda se mantém desde o primeiro governo Lula até o momento presente numa defensiva política permanente. O que acontece? Acontece que você tem dois programas de governo, você falou que não tem projeto. Eu acho que tem, muitas vezes, uma expectativa, e você me permita dizer isso, mas sem... Enfim, para falarmos de maneira clara, que, às vezes, o Anderson, há uma expectativa idealista em torno da noção de projeto. O governo Lula não é um governo operário, não é um governo popular. Ele é um governo, acima de tudo, da grande burguesia interna, porque a burguesia brasileira apresenta fissuras, apresenta divisões, que não são divisões radicais, mas apresenta. E um setor dessa grande burguesia, por exemplo, a construção pesada, que se beneficiou muito com a política de conteúdo local na cadeia do petróleo e gás, não é?
as grandes construtoras, né, os estaleiros que foram construídos e receberam encomendas de plataformas, de embarcações da Petrobras. O protecionismo focalizado, sem romper com a abertura comercial do modelo neoliberal, se implantou um protecionismo focalizado para essas empresas do conteúdo, na questão do conteúdo local, na questão das compras governamentais, que foram muito grandes depois do PAC, compras e obras do Estado brasileiro, preferência para as construtoras nacionais, os bancos nacionais, os grandes bancos comerciais nacionais foram protegidos pelo governo Lula contra a internacionalização. Internacionalização que tinha sido iniciado pela dupla Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan. Então, o governo Lula é um governo desse setor da burguesia, que se distingue, sem se opor, mas se distingue do setor que está plenamente integrado ao capital financeiro internacional. Eu gosto de dar um exemplo que é a diferença entre a Faria Lima, a Avenida Faria Lima e a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é a avenida dos bancões, dos grandes bancos comerciais. Isso. Esses grandes bancos comerciais, eles se posicionaram contra publicamente, de maneira solene e lançando o manifesto contra a candidatura do Jair Bolsonaro em 22. Eles fizeram um ato solene na Faculdade de Direito, lançaram um manifesto em defesa da democracia. O Bolsonaro ficou mastigando e ruminando esse manifesto nos meses, ao longo de toda a campanha eleitoral, ora debochando, ora demonstrando irritação. Ele perdeu o apoio. Agora, no setor financeiro, a Faria Lima apoiou firmemente em 18 o Bolsonaro, apoiou firmemente o Bolsonaro em 22 e hoje é o principal segmento da burguesia na oposição ao governo Lula. Então, veja, Faria Lima e Avenida Paulista têm muito em comum, muita coisa em comum, no que diz respeito à política fiscal, no que diz respeito à política monetária. Embora muita convergência, muita coisa em comum, embora aí também haja diferenças, não é? O presidente geral do Bradesco declarou que o equilíbrio fiscal não é um fetiche porque tem que pensar um pouco no crescimento. Esses bancos dependem do crescimento, também do crescimento da economia, porque eles trabalham com financiamento interno às empresas. Não é necessariamente o caso do capital financeiro da Faria Lima. Então, peraí, eu acabei especificando, detalhando muito um ponto, né? Mas eu quero retornar. O governo Lula e os governos do PT não foram e não são um governo dos trabalhadores. É um governo de uma fração da grande burguesia brasileira. E friso bem, da grande burguesia, porque o médio capital tem muitas insatisfações com essa política. Então, o que o governo Lula propôs na campanha? Ele propôs retomar aquilo que eu denomino neodesenvolvimentismo, que é uma política de estímulo ao crescimento econômico por intermédio da intervenção do Estado, de redução da pobreza por intermédio da intervenção do Estado, mas tudo isso sem romper com os pilares do modelo neoliberal. E disso ele falou na campanha, não com as palavras que eu estou dizendo, mas indicou nessa direção, e isso ele está tentando fazer. Por que é importante frisar esse tentando? Pelo seguinte, ele obteve e mantém o apoio da grande burguesia interna, mas numa situação muito pior para essa política neodesenvolvimentista. Primeiro, ele herdou um modelo capitalista neoliberal enrijecido pelos 6 anos de governo Temer-Bolsonaro. O Banco Central, o que estou querendo dizer com enrijecido? Né? O modelo mais aprofundado. O Banco Central hoje tem independência, nós estamos vendo o estrago que isso pode fazer
para a aspiração de uma política neodesenvolvimentista. O Temer emplacou a lei e a ideia do teto de gastos, com a qual o Lula não rompeu, ele apenas tentou flexibilizar por intermédio do arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad e aprovado pelo Congresso Nacional, e no plano da política social herdou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que limitam, né, a expansão do mercado interno, porque suprimem direitos trabalhistas ou reduzem e direitos sociais. Então, ele está trabalhando, como o neodesenvolvimentismo sempre trabalhou dentro dos limites do modelo econômico capitalista neoliberal, ele mantém esse comportamento, essa estratégia política. Só que agora com um modelo muito mais estreito, muito mais enrijecido, a margem de manobra muito mais estreita. Né? Então, aí você soma isso, essas três características que você tão bem salientou do lulismo, e nós chegamos à situação do Lula 3. Chegamos à situação do Lula 3, onde as concessões são enormes, mas, repito, elas não são decorrentes diretamente da política de frente ampla. Como a gente está vendo aqui na conversa, tem muitas coisas que antecedem a política de frente ampla, questões estruturais, e que têm dado esse perfil muito mais modesto ao governo Lula. Né? Mas depois... Eu não tenho dúvida, até me perdoe, professor, não tenho dúvidas de que há questões que antecedem, obviamente, a essa gestão do presidente Lula e que dificultam ainda mais essa governabilidade. Houve um aprofundamento muito intenso do poder do Congresso Nacional ao longo dos últimos anos, especialmente durante a gestão do Jair Bolsonaro. Bolsonaro entregou recursos ali, emendas parlamentares, cada vez mais para o Congresso Nacional, ou seja, a gente tem um parlamento, como o pessoal gosta de dizer, empoderado, cada vez mais aqui no nosso país, não há dúvidas em relação a isso. Prova disso que eu estou dizendo aí foi essa derrota, mais essa derrota que o governo sofreu ontem lá na Câmara dos Deputados, aprovação aí por 346 votos a 97, 346 a 97, regime de urgência para projeto ali que derruba esse novo decreto do governo sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Essa proposta em si, o mérito, obviamente, da proposta, ele ainda não foi analisado pelos deputados. Derruba não, ele ameaça. Né? Pois é. Não derruba, não. É um projeto que essa urgência para votar essa derrubada do decreto. A derrubada é um fato. Isso aí a gente não há dúvida de que o Congresso Nacional vai derrubar, a Câmara dos Deputados vai derrubar esse decreto do presidente Lula. Eu não penso assim, Anderson. Veja bem, eles, quer dizer, aí tem um detalhe importante. Claro que a minha ideia poderá se revelar equivocada, né? Mas aí tem um detalhe importante. O que o Congresso Nacional, você sabe, você anunciou desde o início do programa, o que o Congresso aprovou foi o regime de urgência para a votação de um projeto legislativo que, se votado e aprovado, vai derrubar o decreto do imposto sobre operações financeiras. Mas tem aí uma artimanha, eles aprovaram o regime de urgência. Eles já tinham, na véspera da votação, sentado com os ministros para discutir as insatisfações do Congresso Nacional, com Hugo Mota presente, votaram o regime de urgência e vão voltar a se reunir com o governo. Eles estão fazendo o quê? Eles querem a liberação das emendas, que não estão sendo liberadas no ritmo, na quantidade que eles queriam. Tem emenda ainda do ano de 2024, cujo o dinheiro não foi liberado. Então, se o governo abrir a mão na matéria das emendas, eles poderão aprovar parte do projeto de IOF, sim, é uma possibilidade. Agora, veja, esse é um detalhe dentro de um quadro mais geral para o qual você mesmo está chamando atenção e todos os observadores políticos estão chamando atenção. Quer dizer,
a relação de forças entre o Executivo Federal e o Congresso Nacional mudou muito, desde o governo Temer e Bolsonaro, mudou muito. Acabou aquilo que eu costumo denominar o hiperpresidencialismo brasileiro. Veja bem, o Fernando Henrique governou por intermédio de medidas provisórias. O Lula 1 e 2 e a Dilma 1 também governaram por intermédio de medidas provisórias. Eu escrevi um texto onde eu dou os números das medidas provisórias editadas por esses governos que eu citei e mostro a quantidade insignificante de medidas provisórias que, nos 3 ou 4 casos citados, foram rejeitadas. Era um número insignificante. Tudo isso começou a mudar a partir do segundo governo Dilma, e no governo Temer, Bolsonaro e Lula 3, isso foi alargado. Ou seja, não dá mais para governar por intermédio de medidas provisórias. Então, mudou muito a correlação de forças entre o Legislativo e o Executivo Federal. Uma outra mudança muito destacada pela imprensa é que esse Congresso, costumo dizer, é um Congresso muito conservador. Mais do que um Congresso muito conservador, para ser mais preciso, esse Congresso agora tem um partido que não é um partido de extrema direita que não é fisiológico. Ele tem uma ideologia que eu considero de tipo neofascista, eu e muitos outros, né? Embora seja motivo de polêmica, mas vários analistas consideram uma ideologia de tipo neofascista. Então, eles têm um partido, o PL, do Jair Bolsonaro, ao qual o Jair Bolsonaro pertence, o bolsonarismo, né, está organizado partidariamente no PL. Esse partido, que é isoladamente o partido com maior número de cadeiras na Câmara dos Deputados, esse partido não é um partido fisiológico. Ele faz política e faz luta ideológica dentro do Congresso Nacional. E faz de uma maneira muito engajada. Seus deputados, inúmeros deputados, são muito ativos, fazem aquele discurso fascista, violento, dentro do Congresso Nacional, não são alvo de nenhum processo de quebra de decoro, por razões que nós sabemos. Aliás, cabe um exemplo aqui. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro, numa entrevista à Folha de São Paulo, aliás, cabe um parênteses, a Folha de São Paulo está dando guarida ao bolsonarismo. Eles publicaram um artigo do Jair Bolsonaro na página 3, que é uma página considerada por eles nobre. Eles publicaram, e o Bolsonaro posou de grande defensor da democracia, eles publicaram uma longa entrevista com a Carla Zambelli, na qual ela aparece como uma vítima, e agora publicaram uma entrevista com o Flávio Bolsonaro. Eles estão sempre naquela política de normalizar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é útil mesmo para aqueles que não são bolsonaristas. Com o bolsonarismo, eles deixam o governo Lula acuado, e com o bolsonarismo, eles obrigam o governo Lula a fazer frente ampla, que abriga parte dos neoliberais. Mas, voltando, o Flávio Bolsonaro pregou um golpe de Estado ontem na entrevista. Pregou um golpe de Estado. O senador da República, ele afirmou o seguinte: o clã bolsonarista e o meu pai só vão apoiar o candidato a presidente que der indulto ao Jair Bolsonaro. Mas ele foi muito claro: isso não basta. É necessário que se comprometa com o indulto, e é necessário que se comprometa a enfrentar o STF, caso o STF declare o indulto inconstitucional, como de fato é, por razões que não vem ao caso analisar. Então, ele usou essa palavra. E aí nós entramos num terreno delicado, que é o terreno do uso da força. Ou seja, ele está dizendo que, se for
que vão dar um golpe em 2027 se o STF não fizer o que eles, bolsonaristas, querem que o STF faça. Muito bem, o senador da República afirmou isso e nada aconteceu com ele, nem vai acontecer. Então, o governo Lula tem hoje um partido neofascista ideológico que faz a luta de ideias, prega uma ditadura, e esse partido, portanto, é infenso, não é suscetível de fazer o jogo do fisiologismo frente a um governo de centro-esquerda. Eles farão, obviamente, o jogo do fisiologismo frente a um governo de direita. Eles não são melhores que os demais, não. Mas frente a um governo de centro-esquerda, eles não fazem. Então, mudou a correlação de forças entre o legislativo e o executivo do governo Temer para cá, e o legislativo tem hoje algo que não tinha até 2018, que é esse partido neofascista que faz a luta ideológica e política constante, com deputados muito engajados e, como todo mundo sabe, sabem usar muito bem as redes sociais, até porque as grandes, as big techs, né, são cada vez mais de extrema-direita e fazem algoritmos para favorecer essa gente, né? É isso, então, é isso. Apoiam diretamente esse projeto da extrema-direita, as Big Techs, como o senhor trouxe aqui para a gente. Agora, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o bolsonarismo fala aí ou defende um golpe de Estado. Enfim, eles tentaram lá em 2022. Essa fala do Flávio Bolsonaro, ainda que seja, obviamente, muito grave, eu concordo com o senhor, ela não surpreende nada, né? É a primeira vez que essa turma fala isso. Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, conspirando abertamente contra as instituições aqui no nosso país e, enfim, nada acontece com ele. Professor, em relação àquela situação que o senhor trouxe, eu não tenho dúvidas de que o que está em jogo, o que está em curso, é uma tentativa do Congresso Nacional conseguir a liberação daquelas emendas, mas eu sinceramente tenho muitas dúvidas que mesmo que o governo libere, parece que o governo estava para liberar 5 bilhões de reais em emendas aí ao longo dos próximos dias, justamente para tentar superar essa resistência que há em torno do aumento do IOF, daquela proposta alternativa em relação ao aumento do IOF. Mesmo assim, eu tenho sérias dúvidas se o governo vai conseguir que o Congresso não aprove a derrubada desse decreto. Vou até colocar aqui um tweet que foi publicado ontem pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, dizendo aí o seguinte, 346 votos, um recado claro da sociedade. A Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais aumento de imposto. Toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo, é sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Não é hora de medir forças, é hora de somar coragem para ajustar as contas e fazer o Brasil crescer de forma sustentável. Ou seja, o presidente da Câmara, ele, mais uma vez, defende aí o corte de gastos, né? Enfim, a gente muito bem que essa foi uma escolha do governo a partir da adoção do arcabouço fiscal. E esse discurso, ele é novamente defendido pelo Congresso Nacional, né, professor? Sim, não resta a menor dúvida que eles vão pressionar ao máximo. Eu apenas quis destacar que eles estão fazendo um jogo para liberar as emendas e, em função disso, poderão fazer alguma concessão. É apenas isso que eu estou dizendo. Agora, veja bem, você disse, não resta a menor dúvida que o Flávio Bolsonaro falou isso e muitos outros disseram coisas semelhantes e nunca acontece nada com eles. É verdade. Agora, acontece que grande parte da esquerda não dá importância a isso. Ou seja, o Flávio Bolsonaro deixou claro que os neofascistas, vencendo a eleição, darão indulto ao Bolsonaro e, caso o STF barre o indulto, darão um golpe de Estado, mas a esquerda parece que não dá importância a isso, que perder a eleição de 2026 significa abrir a porta para um golpe de Estado, para uma ditadura no Brasil. É essa a perspectiva da cúpula do bolsonarismo, Flávio Bolsonaro, que inclusive é tido e havido como o mais sensato do clã Bolsonaro. Então nós temos que levar isso em consideração. Nós temos que fazer a crítica ao governo Lula, e a principal crítica que eu acho, mas temos que ter essa noção dessa correlação de força, porque assim como o lulismo é conciliador,
desmobilizador e muito pouco ambicioso, e isso desde do primeiro governo Lula, assim também a esquerda revolucionária, a esquerda socialista, a esquerda comunista estão fracas. E isso é desde o primeiro governo Lula. Não é? Por quê? Porque não há um projeto popular alternativo. Você tem movimentos sociais fortes, uns mais fortes, outros mais fracos, mas você tem a luta indígena, a luta dos quilombolas, a luta das mulheres, a luta sindical. Aliás, o sindicalismo hoje está mais fraco do que estava nos 2 primeiros governos Lula, e isso é mais um motivo para que amarra as mãos desse governo, né? Porque no primeiro e segundo governo Lula houve inúmeras manifestações de sindicalistas e industriais, por exemplo, a Fiesp, demandando redução de juros, controle da abertura comercial, não é? Manifestações conjuntas de sindicalistas operários com a Fiesp. Houve várias dessas. Hoje, você não ouve falar disso. Essa burguesia, inclusive a industrial, está mais fraca e o sindicalismo, idem. Né? Então, a situação é... O movimento popular, eu dizia, você tem vários movimentos reivindicativos atuantes, uns mais fracos, outros mais fortes. Mas você não tem um programa político alternativo ao neoliberalismo puro e duro ou ao neodesenvolvimentismo lulista. Você não derrota o neofascismo com base em movimentos sociais. Você tem que ter um programa alternativo com um grande impacto de massa. Isso nós não logramos construir, essa que é a verdade. Então, no meu modo de ver, é necessário criticar o governo Lula, penso eu, fundamentalmente porque ele esse governo não tem uma disputa firme com o campo neoliberal, inclusive com a parte do campo neoliberal, porque é o que o apoiou. Porque se é uma frente, está dito pela própria palavra, ela é heterogênea e, portanto, tem disputa de hegemonia no seu interior. Agora, para disputar a hegemonia, seria necessário mobilizar a população. Por exemplo, vamos pegar agora esse caso do IOF e essas restrições. O que o Congresso quer, o que a Faria Lima quer, o que a imprensa quer, é que o equilíbrio fiscal seja obtido pelo corte dos investimentos sociais e também dos investimentos produtivos, né? E não por aumento da arrecadação, mesmo que esse aumento se dê em cima de casos escandalosos de isenção fiscal, de lucros sobre os quais não incide fisco, taxação fiscal alguma, etc. É isso que eles querem. O Haddad fez aquela frase, né? Quem mora na cobertura tem que pagar alguma coisa. Bom, isso daí, aliás, é uma boa frase, mas isso daí deveria ser dito em cadeia nacional. Isso daí deveria ser levado aos sindicatos, deveria ser levado aos movimentos populares. Era necessário explicar. É o caso da isenção do imposto de renda de 5 mil. Não é? Os trabalhadores não vão se organizar, se mobilizar e adquirir a consciência da necessidade de um programa alternativo ao neoliberalismo se não for feita essa luta de ideias. Não basta você tomar medidas políticas que favoreçam os trabalhadores. Né? A gente sabe, se a situação começa a melhorar, e no governo Lula melhorou, no governo Lula 3, melhorou muito pouco, não há reforma estrutural, melhorou pouco, timidamente, menos do que no Lula 2, mas melhorou em relação ao Temer e ao Bolsonaro. Agora, a que atribuir essa melhora? O governo, a centro-esquerda diz, e com razão, que é graças à política econômica e social do Lula 3. Mas isso é o que diz a centro-esquerda. A população pode entender que é uma graça divina, porque eles pagaram o dízimo de maneira disciplinada e regular para a igreja pentecostal e estão melhorando. Outro, tem uma explicação disponível em toda a sociedade capitalista. Graças ao trabalho duro, eu melhorei minha vida. Né?
Melhorei minha vida graças ao trabalho duro. Só que para trabalhar duro tem que ter emprego, né? E no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não se saiu nada bem nesse item criação de emprego. O governo Lula se saiu bem melhor. Mas então, além da política social, é necessário vir a luta de ideias, a organização e a mobilização. E é isso que falta, sem isso não se disputa hegemonia nessa frente, é essa dificuldade. Agora, assumir como objetivo a luta frontal contra o governo Lula, hoje no Brasil, em junho de 2025, há um ano da campanha eleitoral, eu acho que é um erro grave. Essa que é a minha posição. Professor, eu separei aqui algumas questões da sua última fala para a gente aprofundar um pouco mais a discussão. O senhor falou a respeito do bolsonarismo, da ameaça que ele representa para o país, esse protofascismo que avançou a partir da gestão do Jair Bolsonaro, e eu não tenho dúvida que isso é uma ameaça que a gente precisa combatê-lo. Agora, a grande questão é que o próprio presidente Lula, ele não, de fato, combateu diretamente o bolsonarismo antes das eleições de 2022. Parece que o Lula queria manter esse espantalho, entre aspas, do Jair Bolsonaro para ter uma vitória eleitoral. Em nenhum momento a gente viu lá antes, durante o governo do Jair Bolsonaro, é óbvio que o Lula passou um bom período preso, enfim, mas depois de ter sido libertado diante daquele processo que se estabeleceu do lavajatismo, depois disso o Lula não foi para as ruas pedir o impeachment do Jair Bolsonaro, pressionar pela queda do ex-presidente. Parecia que o Lula queria que o Bolsonaro fosse candidato para haver essa polarização, essa disputa entre os dois polos, que, na verdade, de polo não tem nada. O Lula representa um projeto neoliberal, bem como o Bolsonaro, só que de uma forma um pouco diferente, muito diferente, eu diria. Mas, enfim, de toda forma, o Lula, em nenhum momento, ele foi para a rua pedir a queda do Jair Bolsonaro, mobilizar a classe trabalhadora justamente nesse sentido. Só não acha também que a figura, a imagem do bolsonarismo, esse espantalho, entre aspas, só para deixar muito claro, entre aspas, essa imagem da extrema-direita, ela não favorece, de alguma forma, o próprio presidente Lula nesse projeto dele de se reeleger em 2026? Ou seja, o Bolsonaro e o bolsonarismo não são úteis ao lulismo? Não, não penso isso de maneira nenhuma. Anderson, da maneira que você fala, você usou a palavra espantalho. Da maneira que você fala, pode sugerir que ele é de fato um espantalho, apesar de você ter colocado aspas. Eu não penso isso. Não penso que o PT inflou o bolsonarismo para criar para simular uma luta contra o fascismo e, com isso, angariar votos e apoio. Penso muito diferente. Penso que o bolsonarismo é uma tendência neofascista presente no Brasil e na Europa, em todo o continente americano, em todo o continente europeu, né? Então, é uma realidade mundial, retiro, é uma realidade internacional que pega pelo menos a Europa e a América. É difícil imaginar que isso tenha sido criado artificialmente para favorecer o Biden nos Estados Unidos, o Lula no Brasil, o PS na França, etc., o Macron na França, o PS, etc., etc. Eu sei que você não falou que foi criado artificialmente, mas eu entendi que você afirmou, Anderson, que a existência do bolsonarismo é útil. Isso daí você falou, pelo menos eleitoralmente. Eu repito, eu não penso assim. Não penso assim por quê? Porque a existência do bolsonarismo, ao representar uma ameaça, deixar o governo Lula permanentemente acossado, o que esse bolsonarismo consegue é obrigar o Lula a fazer concessões que, se compararmos com o Lula 1 e o Lula 2, ele normalmente, ou com a Dilma 1, ele normalmente não faria. Ele está, sim, se desviando da política neodesenvolvimentista do Lula 1, do Lula 2, da Dilma 1, e está se desviando, além, em decorrência tanto da natureza conciliadora, desmobilizadora do lulismo,
quanto também em decorrência da situação política presente. Modelo neoliberal mais enrijecido, presença forte e ativa do bolsonarismo, empoderamento do Congresso Nacional, que é um Congresso muito conservador, e outras circunstâncias. Aliás, a polarização dos Estados Unidos com a China no nível internacional. Não é? Então, não faria esse raciocínio que você fez. Entendo. Agora, professor, a sua imagem deu uma travadinha aqui na gente, mas a gente continua ouvindo o senhor de maneira plena, mas Então, a imagem travou aqui. o Anderson, aqui para mim está aparecendo uma paisagem. E agora? Voltou? Agora voltou. Vamos lá. Não, eu queria eu dizer o seguinte: é evidente que não foi uma criação artificial o bolsonarismo, a extrema-direita, para favorecer determinados projetos neoliberais, porque para mim o governo Lula representa é um projeto neoliberal acima de tudo. Mas o fato, e eu queria justamente que o senhor nos respondesse essa questão. Diante de tudo isso, o que é que justifica o silêncio do presidente Lula antes das eleições de 2022 em relação à denúncia do que é e do que representa o Jair Bolsonaro? Eu citei aqui, o Lula em nenhum momento foi para a rua mobilizar a classe trabalhadora para denunciar o bolsonarismo, pedir o impeachment do Bolsonaro. O que é que justifica esse silêncio dele diante do que estava colocado? Olha, você de fato não falou que foi uma criação artificial, não falou em momento nenhum, mas você disse, agora você repetiu, que estão aumentando, eu não sei qual foi a palavra que você usou, mas que o lulismo ou o PT estaria inflando o perigo bolsonarista com a função de amelhar votos. Eu não considero, professor. O que eu digo é que não houve embate, de fato, ao que representa o bolsonarismo antes das eleições. Me parece que, o Bolsonaro seria útil ao projeto eleitoral do Lula. Essa é a questão. Você falou em aumentar, mas então ou eu entendi mal, ou você está remodelando o que dá na mesma, vamos em frente. Por que o Lula não lutou pelo impeachment do Bolsonaro durante o mandato do Bolsonaro? Em primeiro lugar, você próprio lembrou esse fato, Lula passou, agora não me recordo, Bolsonaro tomou posse em 19, o Lula saiu da prisão em 2020 ou 2021, não me recordo. Se não me engano é 20, eu vou levantar aqui o dado. Bom, então metade do tempo ele realmente não podia porque estava na prisão. Quanto à segunda metade, é o seguinte: não é sempre que você pode lançar a palavra de ordem de impeachment. Não penso assim. Você não pode se desgastar. Eu me lembro no governo Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato do Fernando Henrique, grande parte da esquerda lançou a palavra de ordem do impeachment, inclusive o movimento sindical. É um desgaste. Se você avaliar mal a correlação de forças e lançar a palavra de ordem do impeachment assim de maneira um tanto leviana, você mais se desgasta do que qualquer outra coisa. Eu não acho que seria cabível. Quando o Bolsonaro estava no pior, que foi o momento da pandemia e a gestão genocida que ele teve da pandemia, era muito difícil realizar qualquer tipo de movimento, porque devido à própria situação de isolamento criada pela pandemia. Então, eu não acho que o argumento de não ter trabalhado pelo impeachment seja um argumento decisivo. E eu não tenho dúvida também, agora eu quero acrescentar isso, eu não tenho dúvida que o campo lulista e o campo petista é anti-neofascista. Eu não tenho dúvida disso, não é? Eles não, você pode dizer que eles, por exemplo, o governo Lula concilia com os militares, e concilia mesmo, não é? O STF está muito mais avançado no processo de colocar os militares no lugar que eles devem ser colocados do que o governo Lula, que nomeou para ministro da Defesa o José Múcio, que é mais um representante das Forças Armadas junto ao governo do que um ministro do governo para comandar as Forças Armadas, não é? Então,
em muitos aspectos, eles hesitam devido a essa, ou conciliam devido a essa tradição conciliadora dos governos Lula. Mas ele está num campo oposto ao campo neofascista, está num campo oposto. Eu não tenho dúvida sobre isso, a despeito de qualquer discussão tática sobre sabermos se deveria ou não ter sido lançada a palavra de ordem do impeachment durante o governo Bolsonaro. Uhum. Eu levantei aqui informação, o Lula foi solto em 8 de novembro de 2019, depois de 580 dias preso injustamente. Em relação ao fato do Lula e o do governo estar no campo oposto ao do bolsonarismo, eu, de fato, não tenho muitas dúvidas em relação a isso, ainda que haja lideranças do Partido dos Trabalhadores que dialoguem diretamente com esse projeto protofascista. Temos aí o vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, é uma figura que dialoga muito de perto com a extrema-direita. Isso é um fato. As falas do Quaquá, enfim. Na Bahia, a gente tem governos seguidos do PT que, acima de tudo, ampliaram aí o número de mortes por parte da polícia. Uma lógica para lá de atentatória aos interesses da classe trabalhadora. É uma polícia que cada vez mais mata. É a polícia que mais mata do país, é a polícia da Bahia, que um estado governado pelo PT já há muitos anos. Mas eu queria trazer uma outra questão que o senhor levantou, inclusive, na sua resposta, que eu destaquei aqui, que diz respeito aos movimentos sociais e aos sindicatos. Boa parte dessas estruturas sociais, essas estruturas populares, foram capturadas pelo lulismo. Isso também é um fato. Ao longo dos seus mandatos, o Lula capturou, levou para o governo, inclusive, boa parte dessas estruturas, desses movimentos sociais e desses sindicatos. Esse não é também um outro problema, professor, que a gente precisa enfrentar? Essa desmobilização que é produzida justamente pela institucionalização desses movimentos sindicais e populares? Esses movimentos obrigatoriamente têm de atuar na área institucional. Vamos ponderar isso. Eles obrigatoriamente têm de atuar na área institucional. Por quê? Porque o movimento sindical, fundamentalmente, é um movimento reivindicativo. Significa dirigir-se ao poder constituído para com ele negociar. Seja esse poder o proprietário da empresa, seja esse poder o legislativo ou executivo, que podem elaborar ou aprovar leis ou tomar decisões políticas favoráveis ao movimento sindical. Com o movimento indígena acontece a mesma coisa. Eles necessitam demarcar terras, ou com o movimento quilombola também, a reivindicação é demarcação e necessitam, portanto, negociar, atuar no plano institucional. O mesmo se dá com todos os movimentos. O movimento reivindicativo é assim. Agora, portanto, a institucionalização não exclui a luta na base e a mobilização. Agora, esses movimentos teriam sido cooptados pelo governo Lula e como tal, se tornado muito moderados, deixado de fazer o combate que é necessário fazer contra a política econômica neoliberal. Olha, eu não vejo exatamente assim, né? Eu penso que, assim, se você for analisar no plano das cúpulas, isso é muito mais verdade. A direção maior desses movimentos, em alguns casos, ou em muitos casos, é verdadeiro. Nem sempre, né? Porque a direção do movimento indígena, por exemplo, não se deixou domesticar porque tem uma ministra dos povos indígenas, não é? Mas isso mostra, ao mesmo tempo, um efeito, quando há essa cooptação, é um efeito danoso do lulismo, mas é também uma demonstração de fraqueza da esquerda socialista, comunista e revolucionária. Então, nós temos que ter consciência dessa fraqueza. Eu estou insistindo nesse ponto aqui. Estou insistindo nesse ponto. Nós estamos a um ano da eleição, onde o fascismo está fortíssimo em todas as pesquisas de intenção de voto, a esquerda socialista, comunista e revolucionária está muito fraca. Sim. Qual deve ser a nossa posição
nos preparando para esse confronto do ano que vem, que será fundamentalmente um confronto eleitoral, entendeu, Anderson? É com isso que eu estou muito preocupado. Não há alternativa, como o senhor diz, dentro dessa esquerda mais revolucionária, mais socialista. Não há uma alternativa eleitoral e muito menos popular. Enfim, há um alcance muito limitado dessa esquerda e o que eu arrisco dizer aqui é muito limitado, inclusive, dentro das próprias redes sociais, o que a gente não consegue mobilizar essas pessoas nas ruas. Há ali uma mobilização de alguns setores revolucionários nas redes e tudo, mas a gente não consegue, de alguma forma, refletir isso nas ruas. Para a gente fechar aqui, professor, o nosso papo, falar um pouquinho sobre política externa, porque o governo ele vem adotando posições um tanto erráticas, pelo menos na minha avaliação. Porque enquanto o Lula ele volta a falar em soberania, multipolaridade, ele segue fazendo vista grossa para essas atrocidades cometidas pelo Estado sionista de Israel, inclusive um brasileiro lá, o Tiago Ávila, que foi sequestrado por Israel, liberado aí alguns dias depois, enfim, mas o Lula não se colocou diante desse absurdo que foi o caso Tiago Ávila e a Flotilha da Liberdade, enfim. Ao mesmo tempo, internamente, o governo faz concessões permanentes ao rentismo e às elites. Isso não gera contradições ou uma contradição entre o discurso soberanista do presidente e a dependência estrutural aos interesses do grande capital, professor? Olha, o governo Lula não está indiferente à situação de Gaza, não concordo com isso. O que ele tem se declarado, o governo Lula tem feito declarações permanentes contrárias ao genocídio que Israel pratica na faixa de Gaza. O governo Lula tem se solidarizado com as autoridades palestinas, não é? Agora, o que ele tem feito de prática? Rompeu relações com Israel? Não rompeu. Isso daí, então, mostra que está muito no plano das declarações e pouco no plano da ação. E, no meu modo de ver, é nesse sentido que nós devemos lutar, para que o Estado brasileiro rompa relações diplomáticas com Israel. Nós tivemos uma manifestação aqui em São Paulo, no domingo, dia 15, né? Hoje é terça-feira, dia 17 de junho. Domingo, dia 15, teve uma manifestação significativa aqui em São Paulo, reivindicando que o governo rompa relações com o Estado de Israel. Não é? Devemos criticar o fato do governo Lula ter vetado o ingresso da Venezuela no BRICS. É uma crítica a ser feita. Agora, não vejo que a política internacional do governo Lula seja, de modo redondo, uma política conservadora. Não é. É uma política progressista. O Brasil continua integrado ao BRICS, que foi o grupo que o Bolsonaro jogou no limbo. O Brasil está integrado ao BRICS, aliás, tem atualmente a presidência do BRICS. Não é? O BRICS é, sim, uma opção, a hegemonia dos Estados Unidos, e o governo está junto. O Lula visitou a Rússia na comemoração da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Foi objeto de críticas virulentas da parte de todos os órgãos da grande imprensa no Brasil. Não é? Então, o que nós podemos dizer é que grande parte disso tudo está mais no plano simbólico. Mas o plano simbólico importa. E o que o movimento popular deve fazer é pressionar o governo para que tome atitude mais firme, que quer romper relação diplomática com Israel, suspenda o veto ao ingresso da Venezuela, pare com essa coisa de pedir atas da eleição na Venezuela. Aliás, porque aqui no Brasil eu nunca vi atas. E nem o Lula pediu atas para a eleição dele em 22. Então, pare de pedir para o Maduro, tá certo? Então, é isso. Talvez isso daqui virou menos uma entrevista e mais um debate fraterno, creio eu, entre mim e você. Agora, Anderson, minha motivação é essa. Nós estamos há um ano de um momento muito, muito difícil na política brasileira e nós devemos
eleger, agora mais do que nunca, o neofascismo como inimigo principal. E isso significa, diante da única força que pode derrotar o neofascismo, que é o lulismo, significa saber como fazer a crítica. Fazer a crítica sem negar o apoio a essa força, que é a única que temos para derrotar eleitoralmente o fascismo em 2026. Só para registrar aqui, o senhor citou o Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, ele marcou posição em relação a esse conflito no momento entre Israel e Irã, se colocou ao lado do Irã, enquanto o presidente Lula não se posicionou, falou da preocupação dele em relação ao conflito, mas não tomou um lado a Não, partir do que a gente tem visto. Então, Anderson, o Mauro Vieira emitiu nota condenando o ataque de Israel ao Irã. Condenando o ataque de Israel ao Irã, uma nota clara. Como tinha condenado o ataque do Hamas a Israel e depois, em relação ao genocídio propriamente dito, o governo não faz a denúncia, né? Denúncia faz, o que não faz é romper relação. Esse que é o problema. Eu, sinceramente, acho que falta uma posição mais firme do presidente Lula, para além de romper relações, no que diz respeito ao que representa esse projeto do Estado sionista de Israel lá no Oriente Médio, esse projeto de limpeza étnica que está em curso nesse momento. Falta uma posição mais firme do presidente. Mas, de toda forma, é a situação que está colocada, enfim. O Lula, obviamente, denuncia o massacre do povo palestino, mas eu acho que ainda falta um pouco mais de força no discurso do presidente para questionar a posição do Estado de Israel. Entendi, Anderson. Quem fala por último aqui, o entrevistador ou o entrevistado? A palavra é sua, fica à vontade. É só uma butada, uma brincadeira. É a divergência que nós temos e a gente continua a discussão com o objetivo de esclarecer as posições, né, nos prepararmos o melhor possível. É isso. Professor Armando Boito Júnior, quero agradecer demais esse papo, essa discussão fraterna que a gente fez aqui no programa. É muito importante a gente fazer esses diálogos, esses debates para aprofundar para aprofundar o entendimento a respeito do que está em curso aqui no nosso país nesse momento. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por fazer esse longo papo aqui. Desejo ao senhor uma boa terça-feira e deixo um abraço forte. Igualmente foi um prazer para mim, um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, professor. Um grande abraço, até a próxima. Até. Conversamos aqui com Armando Boito Júnior, professor Armando Boito, professor de Ciência Política na Universidade de Campinas, a Unicamp, e editor da revista Crítica Marxista